Oi, gente, eu me chamo Tamiri, sou discípula consagrada da Missão Galileia e hoje eu vim partilhar um pouquinho com vocês o Evangelho do dia, que se encontra em São Mateus, capítulo 13, do 1 ao 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíam em terra boa e produziam a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não me veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se converta e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouve, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu no terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento, quando chega o sofrimento ou a perseguição, por causa da minha palavra, ele logo desiste. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e as ilusões da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho ele vai tratar sobre a parábola do semeador. E eu achei muito interessante porque Jesus ele é didático. Ele, como diz uma amiga minha, irmã de comunidade, né, irmã de missão, ela fala que Jesus é o maior de todos os pedagogos. E por que Jesus é o maior de todos os pedagogos? Porque acima de todos os professores, acima de todos os mestres que tenham a nos ensinar algo, está Jesus. E ele sempre busca um jeito da gente poder entender. E nessa passagem mostra muito claro isso. Ele usa por meio da parábola do semeador, as parábolas, na verdade, são formas que Jesus tem de se comunicar com a gente, da gente poder entender aquilo que ele está querendo dizer. E o que eu acho interessante é que no Evangelho do dia de hoje, lá no versículo 10, para Jesus, por que ele está falando em parábolas? Por que ele estava falando daquela forma? Algo que eu percebi que muitas vezes acontece comigo. Quantas vezes Jesus ele faz do seu jeito pedagogo, faz algo para que eu possa compreender o que ele está falando, e eu pergunto assim: Jesus, por que o Senhor está falando dessa forma comigo? Não estou entendendo. Por que essa didática? E aí a resposta de Jesus é muito simples, e é a resposta que ele quer falar ao nosso coração. Ele usa as parábolas para que a gente possa entender aquilo que é dele, aquilo que ele quer passar para nós, a verdade que vem dele. Só que o grande detalhe disso tudo é que nem todo mundo tem maturidade espiritual para compreender o que ele quer falar. Nem todo mundo consegue
ter a intimidade de entender e traduzir o que aquela pessoa quer falar, o que ele quer falar. E eu lembrava muito que quando a gente é muito íntimo de uma pessoa, mesmo que ela fale algumas coisas meio cortadas, que para a maioria das pessoas é de difícil compreensão, que, sei lá, o raciocínio não ficou completo, quando a gente é muito íntimo da pessoa, a gente entende o que aquela pessoa está dizendo, sabe? Talvez você tenha um vocabulário muito próprio seu, que você fale algumas palavras quando você está nervoso, e quem é íntimo de você conhece quando é que você está nervoso ou não, porque conhece o seu jeito de falar, percebe, consegue traduzir o que você está falando. Um bebê, por exemplo, quando é uma criança, um recém-nascido, é muito provável que se você for mãe, se você for pai, você consegue identificar aquele choro. Se é de fome, se é de sono, se é de manha, você consegue identificar. A mesma coisa é a gente com Deus. Quando a gente tem intimidade com Ele, quando a gente conhece a Deus verdadeiramente, a gente consegue traduzir as palavras. Tanto que lá no versículo 16... Jesus ele fala o seguinte: mas quanto a vós, bem-aventurados foram os vossos olhos porque me veem, ditosos os vossos ouvidos porque me ouvem. Então você que é discípulo, você que é membro da Missão Galileia, você que é membro de alguma pastoral, você que é filho de Deus e amigo de Deus, bem-aventurados somos nós porque a gente tem a oportunidade de escutar a Deus e absorver aquele conteúdo, de entender o que ele está falando. Porque não é só escutar. Escutar todo mundo escuta, né? Quem não tem problema de audição aí e tal. Escutar todo mundo escuta. Mas a questão é, a gente absorve o que foi escutado? Então tudo depende da oportunidade que a gente dá a Deus de poder compreendê-lo ou não. E a prova disso está, sabe aonde? Lá no versículo 15, que diz o seguinte: porque o coração desse povo se endureceu, tamparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem o seu coração compreendam, para que não se converta e eu o sare. Gente, e forte, porque a partir do momento que a gente tem a capacidade de deixar Deus agir e de não deixar Deus agir, porque Jesus ele é educado, ele nunca vai bater na porta do seu coração sem que você não queira. Então, ele nunca vai curar o seu coração sem que você não queira. Tanto que no finalzinho do versículo, não sei se você percebeu, mas fala, para que não se convertam e eu não o sare. Para que não se converta e eu o sare. Ou seja, é um grupo de pessoas, são pessoas que não querem se converter e que não querem deixar Deus curar o coração. Missão Galileia, no início do ano Jesus falou o quê? Que seria o ano da cura, não foi? Pois é, se essa cura esse ano, e eu tô falando aqui especificamente pro povo da Galileia nesse momento, se essa cura esse ano não acontecer em teu coração, não é porque Deus não quis, é porque você não quis e você não quis deixar. Então, gente, peça hoje a graça, e o Evangelho vem trazer isso muito forte para nós. Peça hoje a graça de seu coração ser um coração aberto para a vontade de Deus. O seu coração ser um coração abandonado naquilo que Deus quer. Livre para poder escutar aquilo que Deus tem a falar para você. Porque muitas vezes a gente não escuta, não é nem tanto porque que a gente não quer, mas porque a nossa surdez, os nossos pecados, as nossas imperfeições estão num nível tão alto, mas tão alto que a gente não deixa aquilo que é o som de Deus atravessar a nossa surdez para a gente poder ouvir. E eu tô pegando referência para uma frase de Santo Agostinho, se eu não estou enganada, que diz o seguinte: o teu grito rompeu a minha surdez. Então deixe o grito de Deus romper com a sua surdez. Seja lá qual vai ser a pedagogia que ele vai usar para romper essa surdez, talvez seja através de uma visualização, talvez seja por meio de parábolas, talvez seja através de um repouso no Espírito Santo, eu não sei. Eu, Tamires, eu não sei. Mas Deus sabe. E Ele tem uma pedagogia própria. E eu queria dizer para você que ainda não experimentou dessa grande graça que é escutar e entender o que Deus tem a dizer, que você não precisa se desesperar, certo? Porque essa graça é para todos. Para todos quem, Tamires? Para todos que dão a oportunidade de escutar verdadeiramente a Deus. Para todos que dão a oportunidade de interiorizar aquilo que Deus está falando e compreender. Porque, gente, quando a gente não quer fazer uma coisa, essa coisa não acontece. Quando você não quer prestar atenção, se você quiser parar nesse
momento agora de prestar atenção no que eu estou falando nesse vídeo, você simplesmente fica com o vídeo ligado e o seu pensamento fica em outra coisa. Mesmo você escutando, você escuta um zoadinho de fundo, a voz de uma menina um pouco fina, mas você não está prestando atenção. Hoje, no dia de hoje, repita para Jesus e peça na sua oração pessoal, leve essa partilha, essa compreensão do Evangelho para sua oração pessoal e fale: Jesus, me dá a graça de poder te escutar, me dá a graça, Jesus, da minha surdez não ser maior que o teu grito, que a minha surdez não tampe os meus ouvidos ao ponto de nunca poder te escutar, ao ponto de não ter um coração convertido e ao ponto de não ter um coração curado, tá bem? Essa foi a partilha de hoje, eu espero que você tenha gostado. Um beijo e amanhã tem mais, viu? Tchau, Deus abençoe.